a CBB não menciona esse ponto que é inclusive crucial para o nosso entendimento dessa questão, a entrada dos particulares. Note que o parágrafo anterior, quando ela está ainda falando ali de John Smith e Thomas Harris, ela cita ali os batistas gerais, dizendo que a história começa com a organização da igreja em Spitalfields, né, ali nos arredores de Londres, em 1612, com o Thomas Harris e seus seguidores, que já tinham sido batizados em Amsterdã. E no parágrafo seguinte, ela já passa para os batistas particulares. Ela diz assim: 2 ilustres homens são considerados fundadores das igrejas batistas em solo americano. Roger Williams, que organizou a primeira igreja batista em Providence, em 1639, na colônia que ele fundou com o nome de Rhode Island. E John Clark, que organizou a igreja batista de Newport, também em Rhode Island, e conhecida desde 1648. Os batistas se espalham pelas diversas colônias da América do Norte e foram influentes na formação da Constituição Americana de 1781. Documento da Convenção Batista Brasileira diz isso. Sabe quem foi Roger Williams? John Clark, batistas particulares de linhagem calvinista. Não tem a menor ligação com os batistas gerais, mas ninguém é informado disso. A história vem sendo narrada, ela pula do grupo de Thomas Harris e John Smith ali em Londres, pula diretamente para Roger Williams como se ele viesse desse ramo de batistas. Pessoal, batistas gerais e batistas particulares eles não têm ligação. Tiveram origens diferentes. Um nasce na Holanda, o outro nasce na Inglaterra. Eles têm teologia diferente. Uns é calvinista, os particulares. O outro grupo é arminiano, os batistas gerais. Eles têm tantas diferenças. A única coisa que os une é o credobatismo. Nada mais do que o credobatismo. E algumas outras doutrinas ligadas à questão eclesiológica também. Mas note que o parágrafo do texto da Convenção Batista Brasileira vai citar agora Roger Williams e depois o John Clark, sem comunicar ao leitor que agora fala dos batistas particulares, não mais dos batistas gerais. Batistas particulares que são calvinistas. Portanto, o que nós vamos perceber a partir desse ponto na história dos batistas nos Estados Unidos, na América do Norte, é uma poderosa influência do calvinismo pelas igrejas batistas ali fundadas. Tanto a primeira com o Roger Williams, quanto a segunda com o John Clark, como o texto vai mostrar muito bem. Esse documento vai citar nomes de outros batistas particulares influentes, como, por exemplo, o primeiro missionário, o homem considerado o pai das missões modernas, chamado William Carey, um inglês, que parte da sua terra natal para fazer missões em outros continentes. Depois cita Adoniram Judson, cita Luther Rice, todos calvinistas, todos ligados à igreja batista particular, pertencente ao ramo da teologia calvinista. Onde estão os batistas gerais nesse momento? Por que esse texto da CBB não menciona nada disso? Onde estão as pessoas ligadas ao ramo do John Smith e do Thomas Harris, que não aparecem mais? As igrejas batistas gerais simplesmente desaparecem. Elas simplesmente não estão presentes nessa história como apresentada nesse texto da Convenção Batista Brasileira. E nem poderiam estar aqui, de fato, fizeram parte da história americana de maneira muito secundária, sem influência alguma. Qual é a influência que os batistas gerais tiveram no surgimento dos batistas norte-americanos? Zero, nulo, praticamente nulo. Os batistas particulares, por sua vez, foi que deu origem a todas as associações, convenções, seminários. Nós vamos ver isso de modo bem detalhado já. Mas é importante mostrar que a influência dos batistas gerais praticamente, nesse momento, é nula. Praticamente nula. Não tem nenhum tipo de influência poderosa na história americana. O texto cita ainda, o texto da Convenção Batista Brasileira,
algumas instituições que foram criadas por batistas particulares. É o caso da Convenção Geral da Denominação Batista nos Estados Unidos para Missões Estrangeiras e a própria Convenção Batista Brasileira, que nos seus primórdios ela foi fundada por igrejas batistas ligadas a confissões de fé calvinistas. Isso é história, gente. O que eu estou apresentando para vocês aqui não é simplesmente um ponto de vista, não é simplesmente achismo, é história, é documento, é a história batista. Então não adianta produzir um texto, disfarçar o seu conteúdo. Isso aqui é uma fraude histórica. Isso aqui falta a verdade nesse texto. Falta que a Convenção Batista Brasileira se posicione com hombridade, mostrando os fatos. É óbvio que o interesse aqui é simplesmente porque o calvinismo aparece agora. O calvinismo aparece com força, com poder aqui. As igrejas crescem, o evangelismo se dissemina por outras partes do planeta, em outros continentes. E tudo isso é levado a cabo por uma teologia calvinista que as pessoas muitas vezes dizem que é anti-evangelismo. Anti-evangelismo, e são eles que se espalham pelo mundo, que levam a mensagem de Cristo pelo mundo através dos batistas nos Estados Unidos, olhando aqui para a denominação batista americana.